Olá pessoal, nossa aula de hoje vai falar sobre coesão textual, certo? Então vamos começar pelas definições. Então, um texto não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, mas pelo encadeamento semântico delas, criando assim uma trama semântica a que damos o nome de textualidade. Então, basicamente, eu não posso ter um texto somente com frases justapostas, né? Eu preciso ter uma interligação entre as ideias, né? Então, quando a gente pega o termo semântica, que vem de sentido, eu preciso que esse texto tenha sentido, né? Então a gente vai dar o nome de textualidade. Então o encadeamento semântico que produz a textualidade se chama coesão. Então o texto ele vai ter uma unidade de sentido. Então a gente vai possuir alguns mecanismos, né, que vão fazer essa união, né, das porções textuais. Então coesão textual, né, eu vou ter os mecanismos linguísticos que servem para concatenar palavras, frases, períodos e parágrafos, ok? E eles funcionam como um elo de uma corrente, certo? São a ligação. Um outro nome que a gente pode dar são elementos de coesão ou recursos coesivos. Então, quando a gente tem um texto, né, a gente vai ter a coerência das ideias, ou seja, as ideias que eu proponho, né, na introdução, por exemplo, de uma redação, elas vão reaparecer no desenvolvimento e vão formar um sentido, né? Essa relação de sentido. Então, vou ter uma unidade de sentido no texto. A coesão textual, por sua vez, que são esses mecanismos, essas palavras que ligam outras, né, numa relação de sentido, né, a função sintática, vão ter um aspecto mais estrutural, né, esses recursos coesivos. Então eu posso querer enfatizar uma prioridade, quando eu digo em primeiro lugar, uma adição, dúvida, né, certeza, ilustração, propósito, resumo. Eu coloquei uma listinha aqui no finalzinho para vocês poderem ver cada definição de tempo, prioridade, semelhança, comparação, adição, continuação, dúvida, etc. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de outra forma de poder substituir algumas expressões. Então, por exemplo, é muito comum você ver na redação os alunos utilizando as palavras, a palavra mesmo, mesmas, ou referido, referida, né, para fazer uma substituição. Eu indico que ele faça, né, a substituição por pronomes pessoais ou pronomes oblíquos, né, para eu poder melhorar essa escrita. Né? Então, pegue 3 maçãs, coloque as mesmas sobre a mesa. O ideal, né, ele poderia muito bem substituir por um pronome oblíquo. Né? Então, pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa. Então, aqui eu fiz uma coesão, ou seja, porque essa informação, né, está ligando a oração anterior, certo? Então faça uma coesão textual com o pronome oblíquo. Nessa terceira frase aqui, por exemplo, ele utilizou na referida cidade, o mesmo diz que a igreja continua a favor do celibato. Então eu posso substituir por um advérbio, né? Então, João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Lá, ou seja, em Varsóvia, né? Coloquei aqui um advérbio, diz que a igreja continua a favor do celibato. Quem disse? O João Paulo. Aqui esse termo foi omitido, né? Então houve uma elipse. É também um meio de você não ter que repetir essa informação, embora ela fique implícita. Continuando aqui com essa mesma frase. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia, na capital da Polônia. Olha, já fiz uma substituição, né? Ou seja, eu utilizei um sinônimo, né? Que é o que a gente vai chamar de coesão lexical. Ou seja, eu pego um sinônimo e faço essa troca. O João Paulo II, disse que a igreja continua a favor do celibato. Então aqui eu fiz uma coesão lexical. Certo? E João Paulo II esteve ontem em Varsóvia, lá, né, continuando aqui um advérbio, sua santidade disse que a igreja continua a favor do celibato. Também aqui uma coesão
lexical, né, substituindo sua santidade, ou seja, utilizei um sinônimo. E também eu posso fazer um processo de substituição, que é diferente da coesão lexical, certo? É como se eu resumisse a ideia, né? Então, o presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Então, fazer isso está substituindo o quê? Esse anúncio, as novas medidas, ok? Então, ele iria o quê? Anunciá-las. Ou seja, o fazer isso está substituindo. Então, é uma forma também de fazer a coesão textual. E, por último aqui, eu tenho, por exemplo, quando diga a expressão muita gente pensa que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido. E algumas pessoas erram, né, em relação ao termo que vai substituir muita gente, né, colocam o masculino, sendo que é feminino, e aí erram a concordância, certo? E também a questão do número, né, que seria no singular. Então, muita gente pensa que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, mas essa gente está completamente enganada, e não enganados, né, como no exemplo anterior. Então perceba que eu posso fazer uma coesão textual de várias formas, né? Então, resumindo aqui nessa tabela, eu posso utilizar pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, advérbio de lugar, artigos definidos. Posso fazer a elipse, né, que é a omissão da palavra de um pronome, é essa ausência, né, que fica implícita. Posso utilizar um sinônimo, um hiperônimo ou um hipônimo para fazer substituição, né, essa troca desse sinônimo. Então, por exemplo, quando eu digo a mesa e substituo, né, por móvel, eu tenho aí um hiperônimo, certo? Isso aí seria um hiperônimo. Agora, se eu digo, um exemplo, estou falando aqui de automóvel, e depois falo Fusca, né? Assim, seria uma troca por um menor, né? Um termo menor, então seria um hipônimo, né? Aqui só um exemplo. Ok? Então, se eu digo assim, fruta, depois digo banana, fruta está numa hierarquia maior do que banana. Então, banana aqui seria um hipônimo, ok? Ou então eu posso fazer a substituição, né, que seria essa abreviação de sentenças inteiras, utilizando predicados prontos, que foi nesse caso aqui. Ao invés de eu dizer anunciar novas medidas, eu substituí por fazer isso, ok? Então eu tenho essas formas aqui. Qual é a atividade de casa? A atividade de casa seria você fazer a substituição, né, do exercício 1 aqui, né, nesse texto da palavra baleia, né, ou baleias, certo? Então você vai utilizar um sinônimo, por exemplo, cetáceos, grandes animais marinhos, mamíferos, ou então você pode utilizar uma das 4 formas aqui que a gente viu, certo? Então nesses 2 parágrafos vocês vão realizar essa atividade e depois vão postar no Google Sala de Aula, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre coesão textual.